Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, presta atenção na letra desse vídeo. 7 horas da manhã, o relógio já despertou. Olhei pro lado da minha cama, cadê o meu amor? Senti o seu perfume, porém por dentro um calafrio. Quando eu olhei só seu pijama em um espaço vazio, gelei, é brincadeira né bem? Cê tá aí, não sabia se chorar, não sabia se sorrir. Gritei seu nome, pude ouvir só o eco pela casa. Me levantei e fui ver como é que as crianças estavam. Abri a porta com cautela pra não acordar meus dois tesouros. Quando eu olhei só vi a roupa, mano, me deu um apavoro. Saí correndo que nem louco, perguntando pros vizinhos: cês viram a minha esposa, cês viram os meus filhinhos? A tentativa foi inútil, porque todos procuravam por alguém de sua família e também não me encontravam. Voltei pra casa, sentei no sofá tentando pensar na situação. À procura de respostas, liguei a televisão. Agora olha essa parte, o que a letra fala, olha só. 7 milésimos de segundo que pareciam a eternidade. A história do arrebatamento era mesmo verdade. Eu não entendo o porquê dessa igreja, só eu que fiquei. Se subiram vários pecadores, onde que eu errei? Eu ali no chão, tomado pelo rancor, quando eu ouvi uma voz: não foi você só quem ficou, na verdade subiram os que se converteram e de coração realmente se arrependeram. Diferente da gente que era só de fachada, que não podia ver o erro que o dedo apontava. Eu, o pastor, fiz a panela com louvor. Você viu, irmãos? Essa letra aqui, ela é cantada pelo grupo de rap chamado Mensageiros da Profecia. O nome dessa música é Relato dos que Ficaram. Alguns irmãos já conhecem, algumas pessoas já ouviram bastante. É uma letra antiga, é uma música antiga. E ela fala sobre o arrebatamento da igreja. O autor da música, ele começa cantando, né? O cantor, ele começa dizendo que de repente ele acorda, ele olha para o lado da cama e ele não vê a sua esposa. E ele vai procurar pela casa, também não encontra os seus filhos. Ou seja, ele começa a contar que houve o arrebatamento da igreja. E ele começa a dizer que está um caos no mundo, está um caos na cidade, todo mundo desesperado, um avião caindo. E aí depois, nesse outro trecho da música, que já é na terceira parte da música, no finalzinho da música, ele começa a dizer que ele ouve alguém falando: olha, não foi só você quem ficou. Na verdade, subiram os que se converteram e os que de coração realmente se arrependeram, diferente da gente que era só de fachada. Ou seja, ele começa contando a história do arrebatamento e no final da música ele começa a dizer assim que outras pessoas se juntam a ele e começam a dizer também que não foram arrebatadas, assim como ele também não foi. Olha só que letra interessante. É uma pregação para nós. É uma pregação, é um alerta para todos nós que somos igreja, é um alerta para todos aqueles que não conhecem a Cristo, para que todos naquele dia não venham dizer que não ouviram, não sabiam da verdade. Pelo contrário, as músicas também estão mostrando a realidade, o arrebatamento. Eu gostaria de falar algo para você sobre isso, esta manhã. Olha só, eu estou aqui no trabalho, vim aqui para fora para poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração por esses dias, que é a palavra a respeito do arrebatamento. Olha só, a Bíblia diz que aquele que guardar a palavra, aquele que guardar essa mensagem, aquele que tiver o Espírito de Deus em sua vida, Deus vai livrá-lo da hora da tribulação. Nós somos a igreja, nós somos um povo pré-tribulacionista, porque a gente crê que a igreja ela será arrebatada antes da tribulação. E a palavra nos diz que aquele que servir a Deus, aquele que guardar a palavra da verdade, ele será livrado da tribulação e não na tribulação, certo? Então, a palavra do Senhor, ela diz que haverá o arrebatamento da igreja. Quem ficar participará dessa tribulação. E nesse momento, que não dá para a gente imaginar como que vai ser. Não dá para a gente colocar na nossa mente é limitada para a gente conseguir imaginar. A gente pode até pensar, mas não tem como imaginar de fato como será o dia do arrebatamento, o dia para quem ficar, mas a gente sabe que vai ser muito triste, né? Todo crente que subir, todo cristão que for arrebatado, ele estará salvo. Mas o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: a gente deixou de fazer, ou procura não fazer coisas erradas, nós paramos de beber, paramos de se drogar, nós saímos da prostituição, nós mudamos o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de agir. A gente agora vai para a igreja toda semana, se não 3, 4 vezes por semana, com a nossa família, e nós decidimos ser participantes do corpo de Cristo. Nós decidimos ser um membro
que se encaixa nesse corpo, porque só se encaixa no corpo de Cristo aquele membro que está perfeito, ou aquele que procura ser perfeito, porque nem todos somos perfeitos, nós não somos perfeitos. O cabeça da igreja, o cabeça desse corpo é perfeito, que é Cristo, mas o corpo tem membros e esses membros são falhos, nós somos falhos, mas nós decidimos fazer parte desse corpo, nós decidimos se encaixar neste corpo, no corpo de Cristo. Então olha só, agora as pessoas do mundo, as pessoas, os ímpios, aqueles que não querem saber da palavra, aqueles que não querem saber de Cristo, aqueles que não querem saber de igreja, eles nos olham diferentes. Eles olham e muitos aplaudem pela nossa atitude, eles aplaudem pela maneira que agora a gente decidiu viver, certo? Mas, porém, tem outras pessoas que torcem para a gente deslizar, para a gente fraquejar e a gente sair do caminho. Então o apóstolo Paulo ele escreveu em 1 Coríntios o seguinte, olha só. 1 Coríntios capítulo 15, 2 versículos, 51 e 52. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, Paulo diz que a trombeta vai soar e quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ela será arrebatada. Ó, a meditação que eu quero deixar então nesta manhã para você, o que a palavra quer deixar para nós meditarmos é o seguinte. Imagina nesse abrir e fechar de olhos que Paulo fala. Quando um crente acordar para a vida e ver que ele não subiu no arrebatamento. Eu não estou nem falando do ímpio. Eu não estou falando aquele que não quer saber de nada. Não quer saber de Deus. Eu estou falando do crente. Que crente, até o diabo é crente. Tiago diz que crês tu em Deus? Fazes bem. Ou seja, você é crente, você crê em Deus, fazes bem. O diabo também crê. O diabo treme. Ou seja, o diabo também é crente, ele crê em Deus. Mas, ou seja, aquele que é crente, não cristão, mas é simplesmente um crente, ele acordar para a vida ele que não sub, e ele vê que ele não subiu no arrebatamento, imagina só. Imagino eu que será um dia onde ele viverá a maior vergonha da sua vida. Ele será acusado por todos de falso cristão. A esposa, se ela não subir, ela vai dizer que foi por causa do marido que ela não subiu. O marido vai dizer que foi por causa da esposa que tirou a paz dela naquele dia ou naquela semana e fez ele irar, fez ele pecar. Ele vai dizer que foi por causa dela que ele não subiu. Outros vão dizer que foi por causa do filho atribulado, que dava tanto problema, que não conseguiu subir, porque afinal não conseguia ficar em conexão com Deus. Haverá discórdia nas casas, haverá brigas, haverá acusações. Crentes não vão querer sair de casa por causa da vergonha que vão passar. Porque quando eles forem na padaria, forem comprar um pão, alguém vai dizer na mesma maneira que falaram para Pedro, quando Pedro negou Jesus, porém agora em um outro contexto, lembra? Falaram para Pedro 3 vezes, perguntaram para Pedro, você andava com Cristo, eu conheço você, você é um deles. Ei, você não andava com Jesus? E Pedro negou. Então, da mesma forma, só que agora num outro contexto, vão dizer para aquele que ficou, ei, eu te conheço, você ia para a igreja, você dizia que andava com Cristo, e o que você vai dizer? Você vai negar que você não andava com Cristo? A pessoa não vai poder negar e ela mesmo sabe que ela estava constantemente na igreja, mas por um motivo ou por outro, ela não foi arrebatada. Tenta imaginar o caos que o mundo vai estar vivendo. Uns dizendo que pessoas foram abduzidas por uma nave espacial, outros desesperados porque sabem que Jesus voltou, mas a notícia principal na capa de jornal e revista vai ser, olha, aquele crente não foi arrebatado. Essa vai ser uma das principais notícias das redes sociais. Aquele crente que fazia o programa de TV, aquele crente que tinha várias igrejas, aquele crente que ia todo domingo para a igreja, ele não foi arrebatado. As pessoas vão se impressionar ou até mesmo estar mais surpresas com o crente que ficou do que ela ter ficado. Imagina os nossos filhos sendo arrebatados, nossa esposa ou esposo ou amigo, os irmãos da igreja sendo arrebatados, nós olhando no espelho com vergonha até de sair de casa, porque todos nos viam na igreja, irmãos. Via a gente com a Bíblia na mão, via a gente deixar de fazer práticas erradas, viu a gente deixar coisas erradas para trás e agora a gente não subiu no arrebatamento. Vergonha, acusação, desespero. Isso é para nossa meditação e para nossa edificação, para nós respondermos para nós mesmos, irmãos, o que nós mesmos estamos fazendo e para que ou por que nós nos convertemos e decidimos ser crentes. É a meditação para nós. Agora, aquele que tem o Espírito Santo na vida dele, o Espírito Santo que a todo momento ele nos avisa, ele nos fala, ele nos mostra o caminho a seguir, ele nos mostra onde nós não podemos pisar. O Espírito Santo
aqui estiver atuando, se o Espírito Santo estiver atuando na vida de pessoas, essa pessoa ela vai conseguir subir. Porém, aquele que se afastou da igreja, do corpo, eu não vou falar da igreja física, mas estou falando o membro que se afastou do corpo, que está fora do corpo, se ele está fora do corpo, ele não tem o Espírito de Deus. Se ele está fora do corpo, ele não faz parte do corpo. Um membro fora de um corpo, ele se torna um membro amputado. E membro amputado apodrece. O membro que não estiver fora do corpo, ele não está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está fora de Cristo, ele está sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há possibilidade de subir no arrebatamento. Olha só que quando a igreja for arrebatada, o próprio Espírito será tirado. E aí como que você vai poder prosseguir agora? Se agora com o Espírito Santo na terra você não consegue se firmar, imagina sem o Espírito Santo. Então é para nossa meditação. Somos sim falhos, somos pecadores, muitas coisas assim acabam nos afastando, vamos dizer assim, de Cristo, mas nós nos arrependemos que nós somos pecadores e nós sabemos que se nós temos o Espírito Santo, a gente ainda está em conexão com Ele. A gente entristece sim o Espírito Santo, mas se a gente pede perdão e a gente continua com Ele em nossas vidas, a gente tem a certeza da nossa salvação e que nós seremos arrebatados. Então, irmãos, fica para meditação essa palavra, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 52 em diante, para a sua meditação, para a minha meditação. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua vida e que você possa compartilhar essa mensagem, que a palavra de Deus continue ardendo e falando ao nosso coração. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zombar desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar, e se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundo tá aí, pronto pra tragar, e se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração